Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Campinas. O regimento interno é a norma elaborada pela própria Câmara Municipal, trazendo as suas regras de funcionamento. Aqui nós vamos conhecer como que funcionam as sessões e votações da Câmara. Esse regimento ele é bastante extenso, ele tem aí muitos artigos, mas eu vou passar ele para vocês de uma forma bem objetiva, bem rápida. Eu vou explicando aqui rapidamente os artigos, vou deixando alguns para vocês lerem ao longo da aula, para a aula não ficar muito cansativa, para a gente não perder o foco. Porque o nosso foco aqui é entender o funcionamento da Câmara Municipal, que de repente poderá ser perguntado na nossa prova. Quando a gente concluir aqui a análise desses artigos do regimento interno, também teremos um simulado com questões que eu elaborei, tentando adivinhar como esse conteúdo poderá aparecer na nossa prova. Eu sempre recomendo que antes de estudar o regimento interno, vocês já tenham estudado o poder legislativo na lei orgânica, porque tem aqueles artigos da lei orgânica que tratam do funcionamento da Câmara, e este regimento interno, claro, obedece às regras da lei orgânica. Muitas vezes o regimento interno vai mencionar aquilo que a gente já estudou lá também na lei orgânica do município. Bom, vamos então ao que interessa. O primeiro artigo do regimento interno apresenta o endereço da Câmara. Não imagino que isso vai ser perguntado em prova. Na sede da Câmara, no prédio da Câmara, não se realizarão atos estranhos às funções da Câmara, quer dizer, no espaço da Câmara, não se deve utilizar aquele plenário, aquele prédio para outras coisas, sendo vedada a sessão para outras atividades sem o consentimento da mesa. A mesa pode autorizar, por exemplo, que seja realizado um congresso, um seminário, uma palestra, mas isso sempre tem que ser autorizado pela mesa. Para utilizar o espaço da Câmara para outras finalidades, tem que ter sempre a autorização da mesa diretora da Câmara. O capítulo 2º trata das funções da Câmara. E a função da Câmara Municipal não é somente fazer normas. É também, mas não somente. A Câmara vai ter a função legislativa, que é a função de elaborar normas, como as leis, por exemplo. Mas a Câmara também tem uma função de controle e fiscalização sobre a atuação da Prefeitura. E a Câmara também tem uma função administrativa, porque a Câmara faz a sua gestão, definindo quais são os seus setores, quais são os seus cargos, realizando concursos públicos para contratar servidores. A função legislativa, conforme o artigo 3º, caracteriza-se justamente pela votação de leis referente aos assuntos de competência e interesse do município, suplementando, quando for o caso, e respeitadas as reservas constitucionais, as leis da União e do Estado. Então a função legislativa está ligada à elaboração de leis. E também a função de controle e fiscalização aparece aqui no artigo 4º, que é aquele controle externo que a Câmara faz sobre a Prefeitura, conforme previsto na Constituição e na Lei Orgânica do município. Essas funções de controle e fiscalização, a Câmara vai utilizar o decreto legislativo para elas e atinge atos e agentes municipais. O capítulo 3 trata da instalação da legislatura. E aqui vai falar, então, daquela sessão de instalação que está prevista também na Lei Orgânica do município. Por quê? De 4 em 4 anos começa um novo mandato, uma nova legislatura. No primeiro dia, no dia 1º de janeiro, se faz aquela sessão para tomar posse, né? Então, aqueles que foram eleitos vereadores, prefeito e vice-prefeito, vão tomar posse. Eles levam o seu diploma, que é o documento da Justiça Eleitoral que confirma que o eleito poderá tomar posse, e com o diploma cada um deles vai tomar posse nessa sessão. Cada vereador vai ter um nome parlamentar, que é o nome utilizado, né, pelos vereadores. E aí pode ser composto de um prenome e um nome, ou de 2 nomes ou 2 prenomes, e também de pseudônimo, né, aqueles que utilizam apelidos, né? O vereador então escolhe, quando começa o mandato, qual vai ser o seu nome parlamentar. Quanto à posse dos vereadores, então,
lá no dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, conforme está previsto na lei orgânica, é feita aquela sessão de instalação em que é dada a posse. O artigo 7º estabelece que, aberta essa reunião de posse, a presidência, quem estiver presidindo a sessão, vai convidar 2 vereadores de partidos diferentes para ocuparem as funções de secretário nessa primeira sessão aqui de posse. Aí tem o compromisso que é prestado por todos os vereadores, e o artigo 8º diz que não se considera investido no mandato de vereador o vereador que não prestar esse compromisso. Todo vereador tem que prestar esse compromisso que está ali no artigo anterior. Quanto à posse do prefeito e vice-prefeito, né, depois que os vereadores tomaram posse, eles vão dar posse para o prefeito e vice-prefeito. E aqui tem um compromisso que vai ser prestado também pelo prefeito. Na reunião solene de posse, essa reunião em que é dada posse para todos, o uso da palavra é feito pelo presidente da mesa, que vai falar na abertura, no encaminhamento dos atos típicos e no encerramento. E o prefeito eleito que está tomando posse também vai utilizar a palavra por até 15 minutos. Ao longo desta aula, nós vamos ver muitos momentos que o regimento estabelece minutos que a autoridade poderá usar a palavra. E isso também é bastante perguntado em prova, sempre é bom a gente ir memorizando essas situações. O que é a posse superveniente? É quando prefeito, vice ou vereadores não foram lá no dia 1º de janeiro tomar posse e vão tomar posse depois. Essa é a posse superveniente, que também pode ser o caso de suplentes de vereador que são chamados para assumir o mandato ao longo, né, da legislatura. Reuniões. As reuniões da Câmara são públicas e são realizadas na Sala José Maria Matosinho, exceto as itinerantes. As sessões itinerantes, as solenes e comemorativas, podem ser fora do recinto da Câmara. Mas as sessões da Câmara de votações, exceto itinerantes, têm que ser nesta sala. E pode a Câmara, havendo motivo relevante ou força maior, reunir-se em outro local. Pode ser que aconteça algum problema nas instalações da Câmara e ela precisa temporariamente se reunir em outro local. Para isso, é necessário que seja dentro do território do município e tem que ter aprovação de maioria absoluta, de mais da metade do total de vereadores. Quanto à reunião inicial dos trabalhos legislativos e eleição da mesa, quando se encerra aquela sessão de instalação, o presidente convoca os vereadores para, no prazo improrrogável de 30 minutos, reunirem-se em sessão solene para a eleição da mesa e corregedoria do primeiro biênio. A gente sabe que, de acordo com a lei orgânica do município, a mesa da Câmara são os vereadores eleitos para um mandato de 2 anos. E aí os vereadores vão eleger presidente, vice-presidentes e secretários. Nessa primeira sessão, a Câmara já vai eleger os vereadores para a mesa dos 2 primeiros anos. E aí, quando terminar os 2 primeiros anos, se elege uma outra mesa para os outros 2 anos do mandato. E isso acontece ali na própria sessão, no momento que eles tomaram posse, depois é feita ali, então, no prazo improrrogável de 30 minutos, essa sessão de eleição da mesa. E aí eles já elegem a mesa que vai comandar a casa nos primeiros 2 anos. Também nesse momento eles elegem a corregedoria. Este regimento interno lá no finzinho vai falar como funciona a corregedoria, que também é um vereador eleito aqui pelos próprios vereadores para essa função. E aí, proclamadas e empossadas a mesa e a corregedoria, a mesa eleita já assume os trabalhos. E aí é possível que cada vereador que quiser fazer uso da palavra, um vereador por partido político, por bancada partidária, use a palavra por até 5 minutos cada. Então é isso. Mensagem do chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo é o prefeito ou prefeita. E na primeira reunião da sessão ordinária, os vereadores vão tomar ciência da mensagem sobre a situação do município. O prefeito encaminha para os vereadores uma mensagem com as principais informações, como estão os principais assuntos do município. A gente tem então esse primeiro título, né, bastante ainda introdutório, mas com algumas informações que a gente viu que já podem aparecer na nossa prova.
Vamos avançando para o título 2 aqui do Regimento Interno, e nele a gente vai encontrar a composição da mesa. E essa é uma informação importante. Os vereadores, então, vão eleger um dos vereadores para ser presidente, outro será primeiro, outro será segundo, ou vice, né? E tem o primeiro e o segundo secretários também. E este regimento interno vai dizer o que cabe a cada um deles fazer. Para substituir ou suceder o presidente, tem esses dois vice-presidentes, que têm como principal função substituir o presidente nos seus impedimentos ou ausências. Não se achando presentes em alguma sessão o presidente e os vice-presidentes, que são os substitutos legais, assume a presidência de forma temporária o vereador mais idoso que estiver presente em plenário. Então, se está acontecendo uma sessão na Câmara hoje e não estão presentes o presidente e os dois vices, o vereador de maior idade vai comandar esta sessão. Esta regra estabelecida aqui. O artigo 19 apresenta competências da mesa. E a gente tem que ter um cuidado, porque existem competências da mesa da Câmara, que é composta por esses 5 membros, presidente, 2 vices e 2 secretários. E tem atribuições de cada um deles depois. E na prova, a banca pode misturar, confundir atribuições que são da mesa com atribuições do presidente ou do secretário. Então é importante saber o que cabe a cada um. Primeiro tem a competência da mesa na parte legislativa, que são atribuições da mesa ligadas ao andamento dos projetos de lei ou outras normas, né, como resoluções. E aí são atribuições da mesa nessa parte de legislativa. Apresentar projeto de resolução sobre o funcionamento da Secretaria da Câmara e dar parecer sobre emendas. Apresentar o projeto de lei fixando os subsídios dos políticos, porque é a Câmara que decide quanto que os políticos vão receber no próximo mandato. Também dos vereadores. A mesa assina autógrafos, apresenta resumo das atividades no fim de cada ano, apresenta projeto de resolução propondo realização de reunião ordinária ou extraordinária fora da Câmara, quando for necessário. Essas são atribuições da mesa na parte legislativa. E na parte administrativa, na parte de gestão, cabe à mesa adotar medidas quanto ao provimento e vacância dos cargos, as medidas, então, justamente de nomeação e exoneração de servidores, tanto cargos em comissão como concursados. Também determinar a abertura de sindicância ou inquérito e aplicação de penalidades quando algum servidor violou alguma norma e está sendo acusado de alguma infração. Cabe também abrir licitações e assinar os atos administrativos. A mesa toma essas providências, então, no âmbito administrativo do seu funcionamento. Quanto à eleição, aqui a gente tem a regra, né, de como vai funcionar aquela eleição. E a eleição é mediante votação aberta e nominal, devendo o vereador indicar o nome do candidato para cada um dos cargos da mesa. E no caso de algum dos candidatos não tiver a maioria dos votos absoluta no primeiro escrutínio, se faz uma segunda votação entre os dois mais votados. Se faz, então, um segundo turno na votação. Interessante observar aqui o artigo 22, que diz que é vedada a reeleição de qualquer membro da mesa na mesma legislatura. Então, não pode ser reeleito para o mesmo cargo no mesmo mandato. Quer dizer, o vereador que for presidente da Câmara nos 2 primeiros anos não pode ser presidente de novo nos outros 2 anos, porque é vedada, é proibida a reeleição. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo na tua prova que é permitida a reeleição, o que estaria errado, porque é vedada, é proibida. Depois a gente vai encontrar aqui atribuições do presidente da Câmara, e tem atribuições dele quanto às reuniões plenárias. Reuniões plenárias são as reuniões com todos os vereadores, né? Porque o plenário são todos os vereadores. E aqui o presidente vai, como o nome já diz, né, presidir as sessões, abrindo, suspendendo e encerrando. Pode passar a presidência para outro vereador quando for se ausentar. Vai manter a ordem dos trabalhos e, se for necessário, vai interpretar e cumprir o regimento interno. Interromper o orador que estiver falando e se desviar da questão. Fazer a chamada e leitura dos papéis e proposições. Transmitir ao plenário a qualquer momento comunicações que julgar convenientes.
conceder ou negar a palavra aos vereadores nos momentos da sessão. E ao longo desse regimento tem uma série de regras, e quando o vereador não estiver cumprindo essas regras, o presidente vai cassar a palavra dele, inclusive, né? E aí tem uma série de atuações do presidente aqui nessas sessões plenárias, e também depois tem atribuições do presidente quanto às proposições apresentadas, projetos de lei apresentados, por exemplo, e também quanto ao funcionamento das comissões. O artigo 26 nos traz que o presidente não pode fazer parte de nenhuma comissão permanente ou temporária, salvo a de representação. Nós vamos, na sequência, conhecer as comissões da Câmara. Tem comissões permanentes e temporárias. As comissões são grupos formados por alguns dos vereadores que vão ter atribuições específicas que estão previstas nesse regimento. O presidente da Câmara não vai fazer parte de nenhuma das comissões. E aí a gente tem ainda no artigo 27 mais algumas competências aqui do presidente. Depois a gente vai encontrar no artigo 28 que sempre que o presidente for se ausentar do município por mais de 15 dias, ele deve pedir licença. Sempre tem que pedir licença quando for se ausentar por mais de 15 dias. Esse prazo também pode ser perguntado na nossa prova. Quanto aos vice-presidentes, né, a função deles principal é justamente substituir o presidente. Então, quando o presidente está ausente, o primeiro vice-presidente assume a presidência. Se o primeiro vice também estiver ausente, o segundo vice vai assumir a presidência. E depois tem atribuições dos secretários. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque tem atribuições para os dois, para o primeiro e para o segundo. A função do segundo secretário não é apenas substituir o primeiro. Tem atribuições do primeiro e atribuições do segundo, e isso também pode ser questionado na prova. O que faz o primeiro secretário da Câmara? Ele vai proceder à chamada em caso de indisponibilidade do sistema eletrônico. É que existe um sistema eletrônico que os vereadores utilizam para as sessões, e esse sistema eletrônico vai indicar a presença do vereador e também os seus votos, né? Agora, se o sistema eletrônico não estiver funcionando, tiver com algum problema, o primeiro secretário vai fazer a chamada dos vereadores para conferir quantos estão presentes. Porque a gente sabe que para abrir sessões e para entrar em votações, tem uma presença mínima que é necessária. Então, quando o sistema eletrônico não faz essa análise, tem a chamada feita pelo primeiro secretário. Também cabe ao primeiro secretário dar conhecimento aos vereadores, ao plenário, da súmula, do resumo da matéria que está no expediente e despachá-la. Também assinar os projetos de resolução e de decreto legislativo, atos das reuniões e atos da mesa, e anotar em cada documento qual foi a decisão tomada pelo plenário, a decisão tomada pelos vereadores na votação. Isso cabe ao primeiro secretário. O segundo secretário vai fiscalizar a redação da ata, porque de cada sessão é elaborada uma ata. A ata registra, coloca ali por escrito tudo o que aconteceu na sessão. O segundo secretário fiscaliza essa redação, que é feita por um servidor da Câmara. E o segundo secretário faz a leitura, porque em toda sessão a Câmara vai aprovar a ata da reunião anterior. E é o segundo secretário, então, quem fiscaliza e faz a leitura da ata. Também cabe ao segundo secretário assinar os projetos de resolução e de decretos legislativos, encarregar-se do registro de inscrição de oradores. Quando o vereador quer usar a palavra, ele tem que se inscrever conforme o momento da sessão. E essa inscrição os vereadores fazem perante o segundo secretário. Também anotar o tempo que o orador vai ocupar a tribuna, quando for o caso, bem como quantas vezes que vai desejar usar. Então, essas anotações referentes à ata e ao uso da palavra pelos vereadores, quem faz é o segundo secretário. E o primeiro e o segundo secretário não podem fazer parte de comissão permanente ou temporária, salvo comissões de representação. Então, tanto o presidente como os dois secretários não podem ser membros das comissões. A única comissão que eles podem ser membros é a de representação, que é uma comissão que é formada para representar a Câmara em alguma atividade, em algum evento específico. Então é isso que nós temos sobre esses membros da Câmara.
Se os membros da Câmara não estiverem desempenhando adequadamente a função de presidente, vice ou secretário, eles podem ser destituídos. Então, se algum vereador entender que os membros da mesa não estão cumprindo o trabalho como deveriam, pode pedir a destituição. Só que um vereador sozinho não pode propor. O pedido de destituição tem que estar assinado desde o início por 1/3 dos membros da Câmara. Tendo a assinatura de 1/3 dos vereadores, pode ser proposta a destituição. Aí vai ter um processo, o acusado vai poder se defender e no final os vereadores só podem destituir um dos membros da mesa pelo voto de 2/3 dos vereadores. E aqui então, no artigo 33, tem todo o passo a passo desse processo de destituição, o prazo de defesa que o acusado vai ter de 10 dias, e no final, então, o necessário voto de 2/3 para destituir o membro da mesa. Nesse processo de destituição, para discutir o parecer, cada vereador vai ter o prazo de 10 minutos para falar, exceto o relator, o acusado ou acusados, que aí cada um poderá usar a palavra por 40 minutos. Isso, então, é o tempo de uso na palavra quando é feito esse procedimento para destituição de membro da mesa. Então é isso, pessoal. Concluímos aqui nossa primeira parte do nosso estudo sobre o regimento interno. No próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre as comissões aqui da Câmara Municipal de Campinas. Dá um clique que eu já volto. Até logo.